Agora a gente vai falar como foi fazer o primeiro vídeo. Primeiramente, cada um leu o texto, o livro, em casa, sozinho, fez as suas anotações. E depois a gente marcou um dia para se encontrar e discutir os pontos principais do livro que a gente queria trazer para o vídeo. Isso, a gente pegou o que cada um tinha anotado, discutiu, viu se aquilo realmente tinha relevância para entrar no vídeo ou não. E aí, quando a gente viu que tinha, a gente trouxe pro primeiro. É interessante a gente falar que, como cada um fez a sua leitura, cada um teve uma visão um pouquinho diferente do livro em si, né? E como a gente adquiriu os livros, então foi interessante, a gente conseguiu fazer marcações e tudo mais nos livros. E quando a gente decidiu discutir, nós apresentamos cada um a sua visão e fomos chegando a pontos comuns que deveriam ser destacados no nosso vídeo para não ficar nem tão extenso, mas fazer as abordagens necessárias. Para gravar o vídeo em si, a primeira questão que a gente teve um pouco de dificuldade foi escolher o cenário. Um cenário que a gente achou que combinasse com a temática do vídeo, mas que também não ficasse tão distante assim da questão da faculdade. E aí a gente escolheu esse, Que é onde? no CREU. A gente gravou aqui no CREU mesmo, porque tem uma ambientação muito boa de paisagem e ia trazer coerência com o vídeo, que era uma questão do Vale do Paraíba, né? Terra, natureza. Aí depois teve a preocupação toda em realmente gravar o vídeo. Então a gente ia chamar alguém para gravar o vídeo pra gente. A gente ia colocar num tripé, colocar num troço, o que eu falo? Numa bugiganga, não, como que é? A gente tá com 1 minuto e pouquinho só ainda. Colocar no quê? No tripé. Escorar, Não suporte. Colocar num suporte, a gente acabou gravando num suporte mesmo, que a gente colocou ali. Será que eu mostro? Mostra, A gente colocou ali. E as principais dificuldades foi tentar trazer tudo o que a gente precisava trazer para contextualizar o que o livro aborda e relacionar isso com as temáticas propostas para discussão dentro de 10 minutos. E apesar do livro não ser um livro muito extenso, ele é um livro um tanto quanto denso, porque o autor ele faz um percurso histórico muito longo. Então ele começa no Vale do Paraíba, lá 1700 e alguma coisa, e chega até 1800 e pouco. Então é quase um percurso de 200 anos na história que é retratada nesse livro aqui então. Então a gente precisou escolher mesmo os pontos principais que deveriam ser abordados para a gente conseguir fazer trazer uma temática mais interessante pro livro e pro vídeo. Isso tirando também toda a dificuldade de entender o texto, que a gente já comentou no outro vídeo. E como o Vitório disse, era uma leitura muito pesada, então a gente teve que pesquisar muita coisa fora do texto, ler muito... Ai, o que eu falo? Leituras complementares. Fazer muitas leituras complementares para poder realmente compreender o texto para falar dele, né? É porque não é só entender como que era o Vale do Paraíba. Para a gente conseguir entender o livro e entender como que era o Vale do Paraíba, foi preciso que a gente buscasse entender como que eram algumas outras regiões do Brasil. Como ele cita, por exemplo, o Oeste Paulista, ele cita a questão de Sorocaba, aquela região de Campinas e tudo mais. Então a gente teve que buscar mesmo, entender, buscar localizar onde que eram as regiões também, para conseguir trazer uma realidade